Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conversando sobre Jesus, o seu podcast apresentado em um bate-papo leve e descontraído. Eu sou o Irandir Protásio e estou aqui com minha amiga Ondina Torres e meu amigo Admilson Barbosa. Bom dia, Ondina! Bom dia, Irandir Barbosa e a todos que nos assistem. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Irandir. Bom dia, Ondina. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Que tenhamos muita paz. Então, vamos dar início ao nosso podcast de hoje com um tema atual e de suma importância para todos nós. Será sobre conflito, revoluções e guerras. Esse podcast nós dividimos em 3 partes. As definições, até entender por que existem as guerras. E vamos dar início, então, com a nossa irmã Ondina. Obrigada, Irandir. Eu vou dar início definindo, o que são os conflitos, as revoluções e as guerras. Bom, quando a gente fala de conflitos, revoluções e guerras, na verdade estamos falando de níveis diferentes de um mesmo processo. Tudo começa no conflito. O conflito é algo simples, comum, faz parte da nossa vida. Ele acontece quando 2 pessoas pensam diferente, quando surge um desentendimento, quando falta escuta, quando sobra orgulho. Às vezes é dentro de casa, às vezes é no trabalho, às vezes dentro da gente. Mas o conflito por si só não é o problema. O problema é quando ele não é cuidado, quando ninguém cede, quando ninguém tenta compreender. Aí ele cresce. E quando cresce, pode se transformar em uma revolução. A revolução é quando a dor se acumula, quando a insatisfação transborda, quando alguém diz assim: não dá mais. E isso não acontece só na sociedade, acontece dentro de nós também. Quantas vezes a gente não chega num ponto em que decide mudar tudo? Pensamentos, atitudes, caminhos. Isso também é uma revolução. Mas quando o conflito cresce demais, quando o diálogo acaba, quando o orgulho fala mais alto que o amor, aí surge a guerra. E guerra não é só aquela entre as nações. É aquela palavra dura que machuca. É aquele silêncio carregado de mágoa. É o afastamento. É a indiferença. É quando a gente escolhe ferir em vez de compreender. Por isso, talvez a grande reflexão seja essa. Se as grandes guerras começam pequenas, onde elas estão começando? Dentro de mim. Nos meus pensamentos, nas minhas reações, na forma como eu trato o outro. Porque evitar grandes destruições talvez comece com algo muito simples. Aprender a lidar com os pequenos conflitos do dia a dia, com mais paciência, mais escuta, mais humildade. A paz no mundo começa assim, dentro de cada um de nós. É isso mesmo, Ondina. Então vamos ver se existe um impulso de destruição e se é uma lei da natureza. A ideia de que existe um impulso de destruição no ser humano foi explorada por vários pensadores. Um dos mais influentes foi Sigmund Freud, que propôs o conceito de pulsão de morte. Segundo ele, além do impulso de vida, que busca criar, preservar e conectar, existiria também uma tendência interna voltada à agressão, ao fim, à ruptura, algo que pode se manifestar como autossabotagem, violência ou desejo de destruir. Mas isso não é uma lei inevitável, é uma forma de interpretar certos comportamentos humanos. Outros pensadores
discordam ou reinterpretam isso. Friedrich Nietzsche via a destruição como parte da criação. Para ele, romper com valores antigos é necessário para criar novos. Nesse sentido, destruir não é negativo por si só. Pode ser um ato de transformação. Carl Jung falava da sombra, aspectos reprimidos da nossa mente. Quando ignorados, esses conteúdos podem emergir de forma destrutiva, mas quando reconhecidos, podem ser integrados de forma saudável. Já Erich Fromm diferenciava entre uma agressividade benigna, defensiva, natural, e uma maligna, destrutiva, sem necessidade real, que surge de frustrações, medos e condições sociais. Em todo ponto de vista humano, existe potencial para destruição, sim, mas ele não é uma lei inevitável, nem um destino fixo. Muitas vezes, o impulso destrutivo está ligado à dor, repressão ou necessidade de mudança. Uma forma mais equilibrada de ver isso é: o ser humano tem capacidade tanto de construir quanto de destruir. E a direção depende de como ele lida com esses impulsos, emoções e contexto. Pois é, Barbosa. E de onde será que vem esse instinto de destruição no homem, né? Do ponto de vista biológico, a agressividade não é vista necessariamente como maldade, mas como um mecanismo de sobrevivência, como nos explicou aí o nosso amigo Barbosa. Nossos ancestrais precisavam de impulsos agressivos para disputar recursos, comida e território, defender-se de predadores e garantir a reprodução. Embora tenhamos desenvolvido o lobo frontal, responsável pela razão, nosso cérebro ainda carrega circuitos instintivos de milhões de anos atrás que reagem impulsivamente a ameaças que nós recebemos. Em resumo, a ciência e a filosofia sugerem que a destruição vem de uma mistura de herança biológica para a defesa com conflitos psíquicos profundos entre o desejo de criar e o de extinguir tensões. Os luminares espirituais, ainda nos afirmam que a necessidade de destruição vai se enfraquecendo no homem à proporção em que ele vai dominando a matéria e não o contrário, vai sendo dominado pela matéria. Eis realmente a grande lição desse capítulo, pois ela reforça o que tanto Jesus nos ensinou, que para seguirmos precisamos deixar tudo. Só precisamos aumentar a nossa bagagem, não em nossas mãos, mas em nossos sentimentos e nossas ações. Conclusivamente, tendo o Criador ciência da nossa passividade de erro e do fado, ainda é necessário da lei de destruição. Da mesma forma que a semente mantém sua capacidade germinativa, às vezes por séculos, a missão dos seres humanos é a manutenção do instinto de preservação que nos faz lutar para cumprirmos a nossa jornada. A lei de destruição é o que rege a dança dos planetas no cosmos, mas é o instinto de preservação que faz com que nós, pobres habitantes dessa esfera azul, tenhamos a capacidade de nos admirarmos com o brilho das estrelas. Então, vamos saindo da nossa condição de seres mais brutalizados e vamos aos poucos adquirindo a pacificação do nosso espírito, até nós termos esta condição de vermos a beleza e aí mudarmos todos os nossos sentimentos. Mas a lei de destruição, ela existe, mas existe também a da conservação, que vai fazer um equilíbrio, e daí em diante nós vamos caminhar para sentimentos mais puros e um homem mais sereno e equilibrado. Oi, Irandi, eu achei muito interessante o que você nos trouxe aqui, porque mostra que esse instinto de destruição também tem essa base natural, ligada à nossa sobrevivência.
Mas olhando pelo lado espiritual, a gente pode ampliar um pouco essa visão, né? Porque o Espiritismo, ele nos ensina que esse instinto, ele faz parte da nossa condição ainda em evolução. No início, ele é mais forte, né? Mais impulsivo, mais automático. Mas à medida que o espírito evolui, ele vai sendo transformado. Então, mais do que pensar só de onde ele vem, precisamos pensar o que fazermos com ele. Porque todos nós sentimos raiva, impaciência e, claro, vontade de reagir. Mas o mais importante é que temos a capacidade de escolher. Então, Odila, Vamos ver. veja só para ilustrar um pouquinho o que você disse, né? Nós podemos perceber isso em nós, né? Por exemplo, se você está num ponto de ônibus e chega alguém e vai lhe roubar, né? Você não sabe ainda qual tipo de reação que você terá. Então a gente percebe que nesses momentos ainda nós podemos revidar, né? Não deixar a pessoa levar o que você tem, né? Ou simplesmente entregar, né? Então, por isso que nós precisamos fazer o que você falou, assim, saber o que fazer com ele. Então, como nós devemos agir? Nós estamos aprendendo passo a passo isso, né? É verdade. E são nessas pequenas coisas mesmo, né? Que a gente aprende, né? Às vezes, numa situação conflituosa no trânsito, se a gente souber escolher a paz, né? Nós vamos ver aí que nada vai para frente, né? Esse conflito ele não vai gerar uma revolução, muito menos uma guerra. E isso com tudo na nossa vida. Então vamos ver quando o homem sente esse instinto de destruição. Bom, a gente sente isso no dia a dia. Quando a gente perde a paciência, quando a gente responde de forma agressiva, quando machucamos alguém com palavras, ou até quando alimentamos pensamentos negativos. Às vezes não é algo muito grande, visível, mas ele começa aqui dentro. Às vezes num julgamento, numa irritação, numa falta de compreensão. E quando isso ele não é trabalhado, ele pode crescer. Ele sai do pensamento e vai para as nossas atitudes. E às vezes esse instinto aparece de formas bem mais intensas, como por exemplo, em uma situação de violência. Uma discussão, ela começa pequena, uma palavra atravessada, um orgulho ferido, e de repente alguém perde o controle e machuca o outro de verdade. Depois que passa, vem o arrependimento, a dor e a pergunta: por que será que eu fiz isso? Isso mostra que o impulso veio, mas faltou o quê? Faltou controle naquele momento. E é assim que a gente percebe como algo pequeno, quando a gente não cuida, pode se transformar em algo muito maior. Mas também é aí que nasce a consciência. Porque a partir da nossa dor, muitos começam. Te cortando só um pouquinho, né, nesse ponto que você está falando aí. Quantas vezes a gente entra numa confusão, num problema, e depois a gente para e diz: poxa, se eu tivesse feito assim, não teria chegado a isso. No dia a dia acontece isso corriqueiramente com a gente, na nossa casa, no nosso trabalho, com nossa mulher, com nossa esposa, com nossos filhos, com amigos. Uma palavrinha que a gente diz a mais, depois, poxa, se eu não tivesse falado isso, se eu não tivesse agido assim, eu estaria em paz com fulano. Por isso que a gente tem que trabalhar muito esse nosso autocontrole, né, Barbosa? Porque as coisas nascem pequenininhas. E quando a gente controla ali no início, ela não cresce. Então nós temos que ter essa consciência o tempo todo. Orai e vigiai.
por quê? Mas também é aí, né, gente, que nasce essa consciência que a gente acabou de falar, porque a partir dessa dor, muitas coisas começam a mudar, a se observar, a buscar ser diferente. Ou seja, até nos momentos mais difíceis, existe a oportunidade da transformação. E em níveis maiores, chega aos conflitos, às violências e às guerras. Mas também é importante lembrar que sentir esse impulso não nos torna maus. Isso faz parte do nosso processo. Mas o que realmente importa é o que a gente faz com isso. Porque é no momento em que sentimos esse impulso que temos a oportunidade de transformar, de escolher diferente, de interromper esse ciclo da destruição e começar a construir. E assim, aos poucos, nas pequenas escolhas do dia a dia, que a gente vai aprendendo a viver com mais consciência e mais paz. Ondina, aí nós temos, né, uma pergunta, quando acontecem essas coisas, a gente vê essas guerras, esses flagelos, essas coisas, a gente pergunta: Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores. Seria isso um castigo de Deus? Essa é uma pergunta antiga e profunda, que atravessa religião, filosofia e história. A ideia de que Deus envia flagelos aparece em várias tradições, especialmente em narrativas como as pragas do Êxodo, onde calamidades atingem o Egito. Dependendo da interpretação religiosa, existem algumas formas principais de entender isso. Primeiro, justiça ou correção moral. Em muitas leituras teológicas, desastre seria uma forma de chamar a humanidade ao arrependimento ou corrigir injustiças. É a visão de um Deus que intervém na história para punir ou disciplinar. Esse tipo de interpretação foi comum ao longo da história. Por exemplo, durante a peste negra, quando muitos acreditavam que a praga era castigo divino. Segundo, provação ou teste de fé. Outra visão presente em textos como o livro do livro de Jó sugere que o sofrimento não é punição, mas uma prova. A dor não teria como objetivo destruir, mas revelar e fortalecer a fé. Terceiro, consequência de um mundo natural. Há interpretações mais modernas, inclusive dentro da teologia, que dizem: desastres não são enviados diretamente por Deus. Eles fazem parte das leis naturais do mundo, clima, doenças, geologia, e não têm intenção moral. Aqui, Deus não estaria atacando, mas permitindo que o mundo siga suas próprias regras. Quarto, leitura simbólica. Alguns veem esses flagelos como linguagem simbólica. Em vez de eventos literais enviados por Deus, seriam formas de expressar crises humanas profundas, sociais, morais ou espirituais. Um ponto importante nisso tudo é que hoje, muita gente, inclusive teólogos, evita afirmar que tragédias específicas, como pandemias ou terremotos, são punições divinas diretas. Isso porque essa ideia pode levar a culpa injusta e simplificações perigosas sobre o sofrimento humano, que hoje, sabendo que Deus é amor, não iria punir seus filhos, enviando pragas, pandemias ou os desastres naturais. Tudo segue o curso da natureza de acordo com suas leis que foram instituídas por Deus. Portanto, nada disso é castigo. Pois é, Barbosa, meu amigo. A gente vê no que você acabou de dizer uma sequência, né, evolutiva do pensamento e do sentimento humano em relação a esses flagelos, né, que estão ligados, né, à nossa situação que a Ondina vinha falando a respeito dos conflitos, né, que vão gerando
dentro de nós, né, com coisas muito desagradáveis. Né? Quando chegamos nesse ponto aonde nós temos todos esses episódios de destruição, de calamidades, disso, esses conflitos eles entram em choque com a nossa percepção de Deus. E aí você explicou muito bem essa evolução. Mas vamos ver, né, nos aprofundar um pouco mais e saber qual a utilidade desses flagelos destruidores. E essas utilidades é dentro da nossa vida. O que eles vão fazer em nós? Vão nos modificar, como disse a Ondina lá, né? De acordo com a filosofia espírita, detalhada por Allan Kardec em Livro dos Espíritos, os flagelos destruidores, como catástrofes naturais e epidemias, podem, né, possuem, aliás, utilidades específicas, tanto no campo físico como no campo moral. Ela se dá para a aceleração do progresso moral. Esse é um progresso importante, é o mais importante, um dos mais importantes, eu acho que é o mais importante do meu ponto de vista, né, para nós que estamos aqui encarnados nesse momento no planeta e que está desencarnado também. Né? Eles servem para fazer a humanidade progredir mais depressa. Ele atinge o orgulho humano, né, e faz o homem sentir sua própria fragilidade diante das leis divinas. Né? A gente precisa ver aí as grandes epidemias, como a peste negra, citada pelo Barbosa, a Covid, que nós vivenciamos há pouco tempo, né, que promoveram não apenas mortes, mas a descoberta de muitos remédios para os nossos males, abriram a nossa consciência, mostraram a nossa pequenez diante do evento, e aí nós apegamos-nos muito mais a Deus. Foi isso que aconteceu, né? E também para a renovação física e geográfica do nosso planeta. Esse progresso moral que nós estamos falando vai diretamente ligado aos nossos conflitos, né? Vai mudar a nossa percepção. Nós vamos ser, na Covid, a gente percebeu a nossa pequenez e nos ligamos a Deus. Então, os conflitos que nós tínhamos dentro de nós passamos a minorá-los, né? A gente ficou mais ligado, né, uns com os outros, e aí surgiram, né, estudos, as pessoas se aproximaram mais, tiveram mais paciência, então esses conflitos eles foram minorados, né? E nessa renovação física e geográfica, nós vamos ver que os flagelos podem mudar as condições de uma região, trazendo benefícios que, muitas vezes, só são percebidos pelas futuras gerações. Por exemplo, Port Royal, na Jamaica. Embora, após um desastroso terremoto e tsunami em 1692, a mudança drástica na geografia e a submersão criaram, né, um ambiente de preservação único, transformando a área em um local de estudo histórico e geográfico. Lá no Japão e na Nova Zelândia, né, após desastre, esses países têm focado sobre a implementação de sistemas de drenagens eficientes, porque tem muito maremoto, tem muito tsunami, não é? Na recuperação de áreas verdes também, promoção do conceito de cidade esponja, para, né, capturam, esses locais capturam e reutilizam a água da chuva para mitigar a inundação. Veja como o homem vai, né, através desses problemas que a gente vai tendo, ele vai encontrando soluções para essas situações. Lá em 1666, um incêndio de grandes proporções em Londres levou à melhoria das normas de construção e a um considerável esforço de reconstrução. Como resultado dessas ações, a cidade tornou-se mais segura e limpa. Um terremoto lá em Lisboa, Portugal, em 1755, levou à criação de uma nova metrópole com edifícios resistentes a terremotos, estradas mais largas e um sistema de esgoto. Da mesma forma, o terremoto de já agora aqui em 1970, né,
foi 8 na escala Richter, em Huaraz, no Peru, levou à adoção de medidas antissísmicas na construção civil naquele país. Eu tive a oportunidade de visitar o Peru por umas 3 ou 4 vezes, e os prédios, né, você vê nas colunas, eles têm uma faixa assim, de um material, parece uma borracha, né, onde ele vai dar uma equilibrada no prédio durante os terremotos. Em outubro de 1998, o furacão Mitch atingiu Honduras, causando inundações e deslizamentos de terra generalizados, resultando em muitas mortes e destruição em larga escala. Foi relatado que a recuperação desse evento gerou melhorias socioeconômicas significativas no país. Esse tsunami aqui de 2004, que atingiu a província de Aceh, na Indonésia, resultou em extensos danos, ceifou aproximadamente 167 mil vidas e danificou estruturas essenciais, incluindo casas, estradas e escolas. Após a tempestade, o Banco Mundial ele liberou fundos multidoadores para angariar recursos, né, para a reconstrução das áreas afetadas, que passou a ser considerado um modelo especialmente na criação de parcerias e colaboração com moradores de comunidades duramente atingidas e organizações humanitárias e internacionais. Veja, fez com que todo o mundo, né, ele fosse solidário àquela situação. Então, esses problemas, mesmo como eles vão sendo tanto mudando a fisionomia dos lugares, mas moralmente vai nos fazendo ter um sentimento mais humano, né, de solidariedade com os nossos irmãos. Bom, e todos esses flagelos destruidores, né, que a gente chama de flagelos destruidores, né, eles criam o equilíbrio na natureza. Funcionam como um contrapeso necessário para manter o equilíbrio geral do planeta, apressando a transformação de estados antigos para novos. A visão espírita enfatiza que, embora pareçam cruéis sobre a ótica da vida material, esses eventos são tempestades passageiras, quando analisados sob a perspectiva da imortalidade da alma e do progresso infinito. Ah, meus irmãos, tudo tem um propósito, né? E esses flagelos destruidores ensinam o homem, porque entender isso é muito importante. Diante de situações difíceis, é natural a gente querer saber como evitar, como se proteger. Mas, pela visão espiritual, o homem não consegue se livrar completamente desses acontecimentos, porque eles fazem parte das leis da natureza e do próprio processo de evolução da humanidade. Mas isso não significa que estamos desamparados. O que o homem pode fazer é aprender a reduzir os efeitos e, principalmente, a forma como reage a eles. E um exemplo muito claro disso foi a pandemia que vivemos em 2020. Foi um momento difícil, né, gente? De perdas, de incertezas, de medo. Mas também foi um momento em que a humanidade foi convidada a refletir. Muita gente passou a valorizar mais a vida, a família, o tempo, as relações. A ciência avançou rapidamente. As pessoas se mobilizaram para ajudar umas às outras. E vimos, gente, muitos gestos de solidariedade. Ou seja, mesmo em meio a tanta dor, houve aprendizado, houve transformação. Então, talvez a grande resposta não seja como evitar completamente, mas como crescer diante dessas situações.
Vários locais no exterior possuem esses sistemas avançados de monitoramento constante, como já foi falado, né, pelo Irandi, contra esses desastres naturais, utilizando tecnologia de ponta para prever eventos e proteger as populações. E esses exemplos já foram passados aqui, né? Um deles, né, no Japão, os terremotos e os tsunamis, que a Agência Meteorológica do Japão, ela monitora dados de milhares de estações sísmicas e oceânicas em tempo real, fornecendo alertas antecipados de segundos a minutos antes de tremores fortes. No Chile, tem atividade vulcânica e sísmica, devido à sua localização no Círculo de Fogo do Pacífico. O Chile mantém a vigilância constante sobre vulcões ativos, como Vila Rica, e atividade sísmica com sistemas de alerta eficazes. Nos Estados Unidos, furacões, tornados e vulcões. O país utiliza satélites sofisticados, radares Doppler e estações sísmicas para monitorar os furacões no Atlântico, os tornados no meio oeste e vulcões como o Kilauea do Havaí. Indonésia tem vulcões e terremotos. Localizada em uma zona altamente ativa, ela monitora 127 vulcões ativos com tecnologia de ponta para mitigar riscos de erupções. Na China, tem as inundações e os terremotos. Ela investe pesadamente em satélites de observação da Terra para monitorar desastres como essas inundações de grandes rios e sismos. Lá nas Filipinas, tem os ciclones tropicais e os tufões. Frequentemente atingido, o país ele monitora constantemente a formação de tempestades e tufões no Pacífico para a emissão de alertas precoces. Exemplos de tecnologias de monitoramento constante. Monitoramento vulcânico, que são as estações sísmicas terrestres, satélites GNSS para deformação do solo e análise de gases em tempo real. Tsunamis, boias oceânicas que detectam mudanças de pressão da água. Quanto mais o ser humano evolui moralmente, mas ele aprende a cuidar, a prevenir e a agir com responsabilidade coletiva. E aos poucos, é assim que a humanidade vai caminhando, não para fugir das provas, mas para vivê-las com mais consciência, mais equilíbrio e mais amor. Ondina, uma coisa maravilhosa, né, que acontece conosco, porque diante de todas essas possibilidades, dessas ocorrências aí, olha o que nós conseguimos, o homem conseguiu evoluir, né? E o que ele construiu. São sistemas, assim, delicadíssimos, complicadíssimos. Monitora mar, monitora os ventos, monitora tudo, né? Para evitar que a gente tenha, assim, catástrofes, né? E que morra muita gente. E não vai evitar que aconteça, mas ele vai preservar e algumas pessoas, aliás, muitas pessoas serão salvas, né? Então, temos toda essa tecnologia que foi desenvolvida pelos homens, né? São oportunidades, né, gente? Oportunidades de aprendizado, oportunidades de crescimento, né? E oportunidade de união, que eu acho que, para mim, é o que mais a gente aprende nesse momento, né? Essa união, essa força que nos une, sabendo que nós somos todos irmãos e que podemos nos ajudar mutuamente. Eu acho isso maravilhoso. Consequente, exatamente, fecha com o amor, né? Deus é maravilhoso, né? Maravilhoso.
Então, a destruição ocorre, seja ela natural ou pelo homem, sendo seu agente. Esse estado de coisas, será que vai continuar perpetuamente? Então, estudando o Livro dos Espíritos, entendemos que a destruição não é vista como um fim em si mesmo, mas como parte de uma lei maior, a lei de renovação e progresso. Kardec trata disso ao discutir a chamada lei de destruição. Segundo o Espiritismo, a destruição tem uma função: permitir a transformação e o aperfeiçoamento. Nada se perde de fato, tudo se transforma. O que parece destruição é, na verdade, uma mudança de estado, tanto no plano material quanto no espiritual. Quanto à pergunta, a doutrina sugere um ponto importante. Enquanto existirem mundos materiais como o nosso, mais densos e imperfeitos, haverá necessidade de renovação através de processos que incluem a destruição. Claro, tem que ser destruída coisas pérfidas para que comece a surgir coisas melhores, coisas boas. Porém, à medida que os espíritos evoluem, eles passam a habitar mundos mais avançados, onde a matéria é menos grosseira e os processos de transformação são mais sutis, sem as formas de destruição que conhecemos hoje. Ou seja, não é um ciclo eternamente igual. Ele continua existindo, mas se transforma junto com o progresso dos seres. Em mundos mais evoluídos, a renovação acontece sem sofrimento, sem violência e sem desequilíbrios provocados pelo homem. Além disso, o Espiritismo diferencia. Destruição natural faz parte das leis divinas e tem finalidade útil. Destruição provocada pelo homem decorre da ignorância ou imperfeição moral e tende a diminuir conforme a humanidade evolui. Vejamos alguns pontos centrais descritos no Livro dos Espíritos. A destruição é uma lei natural. Questão 728. A destruição é uma lei da natureza? Resposta: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Aqui fica claro o básico. Destruição não é o fim, mas parte do progresso de transformação. Pergunta 731. A destruição é necessária para a regeneração dos seres? Sim, para que se opere a renovação e a melhoria dos seres vivos. Ou seja, o que desaparece numa forma, reaparece em outra mais adequada ao progresso. Questão 733. Entre os homens da Terra, a necessidade de destruição cessará algum dia? Sim, à medida que o espírito domina a matéria. Esse trecho responde diretamente à nossa dúvida, né? Não é o estado eterno como conhecemos. A tendência é diminuir conforme a humanidade evolui moralmente. Destruição abusiva vem na questão 735. Que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades? É um abuso e será punido. Aqui, Kardec diferencia claramente a destruição necessária, natural, dentro das leis divinas. Destruição provocada pelo homem em excesso, fruto de imperfeição. Então, respondendo com base direta na doutrina, esse estado não continua perpetuamente da mesma forma. Ele existe, mas se torna cada vez mais sutil, até não ser mais percebido como destruição no sentido que nós hoje entendemos. Então, o mais importante é evoluirmos com o nosso conhecimento, estudando muito, né? Para que a gente possa entender esses processos naturais, né? E contribuir para o processo. Bom, nós temos uma pergunta. Ainda estamos lidando com o nosso instinto destruidor de forma tão ativa? O que fazer para irmos eliminando isso de nós? Bom, a resposta é sim.
estamos lidando com o nosso instinto destruidor de forma ativa. E isso faz parte de quê? Isso faz parte do nosso processo natural de evolução. O ponto não é se culpar por sentir, mas aprender a lidar com isso. Porque ele não desaparece de uma vez, ele vai se transformando aos poucos. E isso começa ali na consciência. Perceber quando a gente se irrita, quando a gente perde a paciência, quando a gente reage de forma mais dura, sem negar, mas sem também alimentar. A partir daí, ele vem o esforço da mudança. Respirar fundo antes de responder. A gente começa no 100, depois vai nos 80, depois vai diminuindo. Uma hora a gente conta até 10, já está resolvido. Pensar, gente, antes de agir. Isso é tão importante, mas tão importante. E tentar se colocar no lugar do outro. São atitudes pequenas, mas que fazem muita diferença na nossa vida, na vida do outro e para evitar esses conflitos. Eu sinto na minha própria vida que estudar a doutrina tem me ajudado muito com isso. Porque aos poucos a gente vai entendendo melhor as causas e as consequências dos nossos atos. Quando a gente começa a se compreender, fica mais fácil compreender o outro. Cada um vai encontrar o seu próprio caminho, o seu jeito de aprender e de evoluir. Mas buscar entender, refletir, já é um grande passo. Porque aos poucos, aquilo que antes era um impulso vai se tornando uma escolha. E o que hoje ainda é uma luta vai ficando mais leve com o tempo. É isso, Andina. Vai ficando mais leve com o tempo. E por que tantas guerras? Vamos procurar ver se a gente entende um pouco por que dessas guerras, porque o homem vai à guerra. Na visão espírita, especialmente a partir das obras de Kardec, como o Livro dos Espíritos, a guerra não é vista como algo desejado por Deus, mas como consequência do estágio moral ainda imperfeito da humanidade. Deus não iria nos criar para que nós nos degladiássemos uns contra os outros. E a gente vê tantas guerras aí em nome de Deus, né? A explicação gira em torno de alguns pontos centrais. Predominância das imperfeições humanas. Segundo o Espiritismo, o ser humano ainda carrega tendências como orgulho, egoísmo, ambição e vaidade. São as verdadeiras causas da guerra. Quando indivíduos ou nações colocam seus interesses acima do bem coletivo, o conflito surge. Atraso moral, não intelectual. A doutrina enfatiza que o progresso intelectual, tecnologia, ciência, avançou mais rápido do que o moral. Ou seja, o homem aprende a construir armas antes de aprender a viver em harmonia. Livre-arbítrio. Deus não impõe guerras. Os seres humanos dotados de liberdade escolhem seus caminhos. A guerra é resultado dessas escolhas equivocadas, não um plano divino. Lei do progresso. Aqui entra uma ideia importante. Mesmo sendo negativa, a guerra acaba funcionando como um instrumento direto de evolução. O sofrimento gerado pode levar às reflexões, mudanças sociais e avanços morais ao longo do tempo. Expiação e provas. Dentro da lógica espírita, conflitos também podem estar ligados a processos de aprendizado espiritual. Indivíduos e coletividades enfrentam situações difíceis, como forma de crescimento, reparação ou evolução. Embora isso não signifique que a guerra seja boa ou desejável. Resumindo a visão espírita, a guerra não é uma necessidade da natureza nem um castigo direto de Deus. Ela é tudo das imperfeições humanas e tende a desaparecer à medida que a humanidade evoluir
moralmente. E essa evolução, eu fico às vezes pensando, ouvindo, eu não gosto muito, mas às vezes a gente liga a TV e está lá, morreu tanto, fulano, tal país morreu tanto. Mas a gente vê que os dois líderes estão lá em seus gabinetes. Por que esses dois líderes não sentam e conversam e evitam a morte de tantas outras pessoas que nada tem a ver com as ambições deles? Seria tão fácil. Vamos sentar aqui nós dois, vamos conversar. Você quer petróleo, você quer dinheiro, você quer terra, você quer isso, quer aquilo. A gente pode dividir para lá e para cá e resolver, ao invés de morrer tanta gente por causa dessa ambição. Muito bem, Barbosa. Muito bem, Odina. E com essas reflexões falando sobre conflitos e revoluções, podemos aprender que só seguindo o Evangelho de Jesus, né, que nós vamos aprender a amar e apagar essas páginas tão tristes, né, que auxiliamos a escrever, que são os conflitos que nós vimos, as revoluções, e vamos ver, né, nos próximos capítulos, próximas partes, as guerras. Né? Mas é muito interessante nós prestarmos atenção nos conflitos, nas revoluções, nas causas que a natureza traz para a gente, né? Nessas destruições, no nosso instinto destrutivo que nós vimos aqui, e que nos próximos nós vamos ver o que tudo isso tem a ver com a guerra. Né? Oxalá possamos trabalhar nos nossos pensamentos e atos para que tudo isso aconteça o mais rápido possível. Nós possamos nos transformar em amor. E assim chegamos ao final da primeira parte desse tema importante para que nós possamos entender que pacificar o nosso ser é primordial e só assim conseguiremos a paz no mundo. Este é o podcast Conversando sobre Jesus. E nós estamos muito felizes por estarmos abordando esse tema de singular importância. Com certeza ele trouxe muitas reflexões sobre a nossa ação aqui no planeta. Vamos aproveitar e dizer a Jesus, no dia de hoje, nos levantar e segui-lo de corpo e alma, eliminando essa chaga da humanidade. E agora nós vamos para nossas considerações finais. Ondina, suas considerações finais. Quero aqui agradecer, né, você, Irandir Barbosa, e a todos os nossos ouvintes, que possamos levar daqui, né, essas lições que aprendidas para a nossa vida e seguirmos com fé em Deus, que mudando as nossas atitudes, nunca mais um conflito se tornará uma guerra. Que Jesus esteja com cada um de nós. Suas considerações finais, Barbosa? Agradecer primeiramente a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por estarmos aqui falando sobre esse tema tão importante, tão atual e que causa tanta dor, que com esse podcast possa tocar alguns corações e que esses corações comecem a pensar como eu gostaria de ser tratado, para que assim trate o irmão. Que fiquem todos com Deus e até o próximo capítulo. Então eu quero convidar a todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube, no Instagram e no Spotify. Obrigado aos meus amigos Ondina e Barbosa pela oportunidade de dividir com vocês esse capítulo tão importante do conflito, revoluções e guerras. Quero agradecer a equipe espiritual desse projeto que nos auxilia e nos inspira, ao nosso Mestre Jesus por essa lição maravilhosa e a Deus, nosso Pai. A você que está nos vendo e ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo podcast Conversando sobre Jesus.